E aí, para quem curte futebol, se prepara. Nessa análise, a gente vai mergulhar numa estrutura que, olha, pode mudar para sempre o jeito que se enxerga uma partida. É um modo de ver o jogo que, depois que a gente aprende, fica quase impossível de não notar mais. O nosso caminho aqui vai ser bem direto. A gente começa quebrando uma ideia antiga sobre o campo e depois apresenta uma regra de ouro que muda tudo. Daí, a gente monta o quebra-cabeça do ciclo tático, olha de perto cada uma das 4 fases e, para fechar, vê tudo isso rolando na prática com um exemplo bem legal do futebol brasileiro. Beleza, vamos começar por aqui então. Tudo começa, sabe como? Desconstruindo aquela visão mais tradicional, aquela que todo mundo tem, de um campo de futebol. A gente está acostumado a pensar no campo dividido, né? Metade nossa, metade do adversário. Campo de defesa, campo de ataque. Para conversar na mesa do bar, funciona. Mas para análise tática, isso limita. A visão profissional, na real, é muito mais fluida. O que define se um time ataca ou defende não é o lugar do campo, mas simplesmente quem está com a bola. E é exatamente isso que nos traz para uma ideia fundamental, uma espécie de regra de ouro que é a base de toda análise tática profissional. E é aqui que o jogo vira, olha só. A função de um time é definida só pela posse. Ponto. Isso quer dizer que um time pode muito bem estar se defendendo lá na frente, no que a gente chama de campo de ataque. Entender isso simplifica tudo. Quem tem a bola, ataca. Quem não tem, defende. Simples assim. É a base de tudo. E pode parecer simples demais, né? Mas é aí que está o poder da coisa. Essa regra é a chave que destrava o entendimento do fluxo do jogo, daquele ciclo que não para nunca em qualquer partida, não importa quem esteja em campo. Ok, com essa regra de ouro bem clara na cabeça, a gente pode finalmente apresentar a estrutura principal, o esqueleto tático que comanda o ritmo de uma partida. Esse é o ciclo infinito. Dá pra pensar nisso como se fosse, sei lá, o motor do jogo, sabe? É um loop de 4 momentos que fica se repetindo sem parar, ditando o que cada time faz e por quê. Então, vamos quebrar esse ciclo nas suas 4 partes principais. Porque é o seguinte, um time está sempre, em qualquer momento do jogo, em uma dessas 4 fases. Não tem como escapar. O ciclo gira assim, ó. Começa com a organização defensiva, que é o time posicionado sem a bola. Recuperou a bola? Pum! Entra na transição ofensiva, conseguiu estabilizar a posse, aí passa para a organização ofensiva para criar uma jogada e, claro, uma hora perde a bola e aí começa a correria da transição defensiva. E o ciclo recomeça. Então, a organização defensiva. Esse é o ponto de partida. É basicamente como o time se desenha no campo quando está sem a bola. É nessa hora que a gente vê a formação tática, um 4-4-2, por exemplo, e a estratégia. Vai marcar lá em cima com bloco alto, ou vai esperar no meio com bloco médio, ou se fecha lá atrás com bloco baixo. Agora, do outro lado do ciclo, tem a organização ofensiva. É como o time se arruma com a bola para tentar fazer o gol. E aqui a coisa fica muito interessante, porque a formação pode mudar da água para o vinho. Um time que se defende num 4-4-2 pode, de repente, se transformar num 3-2-5 para atacar. As peças se movem, tudo muda. E essa fase de ataque também é dividida em etapas de acordo com a parte do campo, né? No primeiro terço, perto do próprio gol, é a saída de bola. No terço do meio, o objetivo é a progressão, é avançar. E no último terço, lá na frente, é a zona de finalização, onde o time tem que definir a jogada. Beleza, mas e o que acontece entre essas duas grandes fases de organização? Bom, aí é que moram os momentos mais curtos, mas que são, cara, absolutamente críticos num jogo de futebol, as transições. Duram segundos, mas muitos jogos são decididos ali. Pensa na transição ofensiva, é aquele piscar de olhos, depois de roubar a bola. E aí, é pra ir pra cima com tudo no ataque rápido ou é pra segurar, respirar e organizar? E a transição defensiva? É o contrário, é o puro caos. É aquele socorro, perdemos a bola, e o time precisa se virar em segundos para fechar os espaços. Beleza, chega de teoria, né? Vamos ver como isso tudo funciona na prática, no mundo real. Para isso, a gente vai analisar uma jogada do Bahia, do técnico Rogério Ceni, para ver o ciclo completo acontecendo. Então, vamos lá, começando pela fase 1. O Bahia está sem a bola. Vamos dar uma olhada em como o time se posiciona, como ele se organiza para tentar recuperar essa posse. Dá para ver bem claro aí um 4-3-3. O time sobe o bloco de marcação bem alto para pressioná-la na saída do adversário. A intenção é óbvia, sufocar, forçar um erro e roubar a bola. E exatamente isso que acontece.
E esse momento aqui é sensacional. Ele mostra consciência tática na prática. Assim que a bola é recuperada, o Kanu, o zagueiro, gesticula para o time todo. Calma. Olha que legal, ele está mandando o recado, a nossa transição não vai ser na loucura, vai ser pensada. E essa é a tal da transição ofensiva do Bahia. Ao invés de sair correndo para um contra-ataque, a escolha é outra. Uma transição mais lenta, mais estruturada. A bola volta lá no goleiro e isso dá tempo para todo mundo se mexer e ocupar os espaços planejados para a próxima fase. E o resultado dessa transição? Paciente. A gente chega na fase 3, a organização ofensiva. E olha a mágica. Aquele 4-3-3 da defesa virou um 3-2-5 super ofensivo, prontinho para atacar com um monte de gente. É aqui que a gente vê a beleza da estratégia, né? A transição lenta do Bahia aposta na própria qualidade para quebrar uma defesa que já está apostada. É o oposto total da transição rápida, que tenta pegar o adversário de calça curta no meio da sua própria transição defensiva. Não tem certo ou errado aqui, são só filosofias de jogo diferentes. Então, no fim das contas, o grande lance é esse. Quando a gente entende esse ciclo infinito, essa dança das 4 fases, a experiência de ver futebol muda completamente. A gente para de ser um espectador passivo e vira um analista ativo, tentando pescar esses padrões ali no calor do momento. Então fica o convite. No próximo jogo que for assistir, tenta usar essa lente. O que será que vai chamar mais atenção primeiro? A maneira como um time se arruma para defender ou a velocidade que ele imprime para atacar depois de roubar a bola? Procurar essas respostas é o que faz o futebol ser tão apaixonante.